Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo desta segunda-feira. Uma segunda movimentada, bastante agitada e com muitas novidades, principalmente sobre mercado. O Vasco, que tinha como grande objetivo para chegar e reforçar o seu setor ofensivo, o atacante André Silva, neste momento vê-se numa situação complicada, pois o atacante tem negociações muito avançadas com o São Paulo e o Vasco pode ficar sim para trás em mais um negócio. O Vasco resolveu ir por outro caminho em comparação com o São Paulo. O Vasco já se acertou com o Vitória de Guimarães, clube que hoje detém os direitos econômicos do jogador. O Vasco já alinhou junto ao grupo norte-americano também o investimento pelo atleta, porém não chegou a um acordo com o próprio André. Enquanto isso, São Paulo já chegou a um acordo com o André e busca apenas um acordo com o Vitória. Ou seja, o Vasco, nessa situação, tudo indica que escolheu o pior caminho. E diante disso, precisa ir ao mercado e buscar outras soluções. Dentre essas, Breno Lopes volta a ganhar força nos bastidores da Colina Histórica. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. Falar também, é claro, sobre a partida de amanhã contra o Marcílio Dias no estádio Hercílio Luz, em Itajaí. Temos muitas informações a trazer sobre esse jogo, até mesmo sobre, infelizmente, o desfalque de Dimitri Payet. Payet não vai a campo para enfrentar o Marcílio Dias amanhã pela principal partida do Vasco na Copa do Brasil. Há o destino, né? A gente tanto fala sobre a necessidade do Vasco de ir ao mercado e trazer um camisa 10 para ser o reserva de Payet, e até o momento o Vasco não trouxe. E aí, para o principal jogo do ano, o Vasco não tem a sua principal peça de criação do ataque. Vai ser difícil, hein? Vai ser na base da raça amanhã contra o Marcílio Dias. Porém, antes de começar aqui, torcedor, esse vídeo, antes de deixar todos vocês informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, é claro, quero dar as boas-vindas, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, deixar o seu like, perdão, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito aí com você, é um vídeo muito importante de fato, a gente não tem por que ficar inventando, tentar aqui criar ilusões a você, torcedor vascaíno. É um vídeo muito explicativo, um vídeo cheio de novidades, um vídeo cheio de informações, então é importante de fato você ficar aqui no nosso canal. Então, se inscreva, deixe seu like, realmente ajude aí o nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre essa partida de amanhã entre Vasco da Gama e Marcílio Dias. Hoje, pela parte da tarde, no início da tarde, finalzinho da manhã, houve o treino do CT Moacir Barbosa, o elenco que enfrentou neste último sábado a equipe do Volta Redonda, em Cariacica. Retornou de Cariacica para o Rio de Janeiro no sábado à noite. Ontem foi dia de folga para todo o elenco e hoje foi o dia de treino. O primeiro e único treino para enfrentar a equipe do Marcílio Dias amanhã pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo mais importante do Vasco da Gama no ano é amanhã. Você aí que está do outro lado viu os jogos de Vasco Flamengo, Vasco Botafogo, Vasco Fluminense, mas nenhum jogo para o Vasco será tão importante quanto essa partida de amanhã contra o Marcílio Dias, que é uma partida que vai colocar nos cofres do Vasco, caso haja uma classificação, R$ 1.400.000. É uma partida que vai dar lugar à segunda fase da Copa do Brasil, que caso o Vasco passe da segunda para a terceira, colocará R$ 2.100.000 no bolso. É um torneio, uma competição que financeiramente dá muita grana e principalmente no quesito de competição é um momento em que o torcedor vascaíno pode sonhar com a conquista de um título. Porque, meu amigo, Copa é assim, Copa não vence o melhor, não se vence o melhor em uma Copa. Se vence a equipe que tem mais raça, se vence a equipe que compete mais, se vence o grupo que está mais fechado. E hoje a gente vê o Vasco como esse grupo, um grupo fechado, um grupo que compete, um grupo forte mentalmente. O Vasco hoje se tornou um clube copeiro, um grupo copeiro. Então a Copa do Brasil é uma esperança. É sim, ano passado o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. São Paulo era a melhor equipe do Campeonato Brasileiro? É claro que não. São Paulo, por exemplo, até as últimas rodadas de Brasileirão, ficou lutando para não cair. Não correu grandes riscos, mas matematicamente ficou ali lutando até o final para permanecer na elite do futebol brasileiro. E venceu. Venceu o Flamengo na Copa do Brasil no ano passado, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil no ano passado.
elencos superiores, mais bem montados, tecnicamente melhores, e o São Paulo passou. A final do ano retrasado teve o Corinthians, que não tinha um elenco brilhante, mas era um grupo copeiro. Então o Vasco pode sim sonhar com uma Copa do Brasil, mas tem que passar amanhã no Marcílio Dias. E aí, para essa partida de amanhã, com o treino que aconteceu hoje, e além do treino, é claro, também com a lista de relacionados que foi divulgada agora pelo Vasco, foi-se confirmada uma grande ausência. O nosso camisa 10, o nosso craque, o cérebro dessa equipe, está de fora. Dimitri Payet não viaja com o grupo para Santa Catarina. Vasco, quando divulgou a lista de relacionados, confirmou que Payet apresentou um quadro gripal, e será poupado para o jogo em Itajaí. Vasco, com isso, né, tem aí uma grande ausência nesse jogo de hoje. A gente já tem até aqui algumas informações sobre como o Vasco vai enfrentar a equipe do Marcílio Dias amanhã, mas a gente vai deixar para trazer essa informação no vídeo da parte da noite. Expectativa aí, de acordo com as informações que eu tive, é que o Vasco vai a campo com 4-3-3. Já que não tem, né, o Payet como grande cérebro desse elenco, o Vasco irá a campo com uma trinca ofensiva, que deve ser composta por Adson, aberto pela direita, Rossi aberto pela esquerda e o Verratti centralizado com o David indo para o banco de reservas. E aí a trinca de meio campo deve ser composta por Zé Gabriel, Galdamez e muito provavelmente Matheus Carvalho, que é o atleta que vinha entrando aí no lugar do Payet. Ou até o Rui Sforza poderá ganhar uma oportunidade nessa trinca de meio campo. Ou seja, o Vasco terá que mudar todo o seu sistema, pois não contará com o seu principal jogador. E aí, meu amigo, a gente não tem como falar. É um ponto aqui que a gente sempre vem tocando na tecla. O Vasco precisa trazer um reserva para o Payet. O Vasco, com urgência, precisa trazer um substituto para o francês. Porque quando esse francês não estiver em campo, o Vasco vai sofrer, porque não tem uma reposição à altura. E nem sequer aos dedinhos dos pés de Payet há uma reposição. Não há. O Vasco não tem nenhum meio armador no seu banco de reservas, o que é um absurdo. É uma loucura. É uma loucura o Vasco não ter um meio armador no seu banco de reservas, gente. Não pode ser legal isso. A gente não pode aceitar essa situação. E aí o Vasco não contrata. E para o seu principal jogo do ano, o Vasco não tem o seu principal jogador e nem tem uma peça de reposição, no mínimo, à altura para a sua ausência. Então, de fato, é muito complicado, uma situação que preocupa, mas é assim. Amanhã, Vasco da Gama e Marcílio Dias, às 9h30 da noite, no estádio Hercílio Luz, sem Dimitri Payet em campo. Haja coração, essa é a grande realidade. E aí, meu amigo, o Vasco está no mercado. Hoje, Alexandre Matos está no mercado à procura de reforços para o Vasco da Gama. Hoje, pela parte da manhã, a gente trouxe a informação do André Silva, né? Lembra? A gente faz questão de contextualizar. André Silva é um jogador de 26 anos de idade, está jogando muita bola no futebol português e muita bola mesmo, está se destacando, é um dos principais hoje nomes brasileiros do futebol de Portugal, se não o principal, inclusive. Hoje atua no Vitória de Guimarães, mas é um nome que vem sendo especulado em vários clubes grandes, né? Do futebol europeu. Clubes aí grandes não, mas de média prateleira. E qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? O Vasco iniciou negociações com o Vitória de Guimarães. O Vasco chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães para a compra dos direitos econômicos do André. Informações que nós tivemos é que o valor colocado pelo Vasco da Gama à mesa do Vitória foi o valor de 21 milhões de reais, ou seja, 4 milhões de euros. Já estava acordado entre as partes. O Vasco levou esse valor que acordou com o Vitória de Guimarães para o grupo norte-americano. 777 aprovou o valor e aprovou o jogador em si. Um atleta de 26 anos, com aquele potencial de crescimento interno, potencial até mesmo de uma possível venda futura. O que o grupo norte-americano gosta de atletas para o Vasco. Foi aprovado, tudo certo. Só qual, porém, o Vasco ainda não havia conversado com o próprio André. E aí, quando o Vasco chegou para conversar com o André, o São Paulo já havia conversado. Porque o Vasco fez um caminho. Vitória de Guimarães. Chegar a um consenso pelo valor da compra. Foi. Levar para o grupo norte-americano. O grupo norte-americano deu aval. E depois ir por André. E ao André, né? O São Paulo fez um caminho diferente. O São Paulo foi diretamente ao André. Chegou a um acordo com o jogador. Apresentou o projeto. O André gostou do projeto. Inclusive, a informação que nós temos aqui a trazer a vocês sobre o São Paulo, né? É que os dirigentes citam aí um acordo sim com o André Silva. Um acordo que já é visto internamente como um grande otimismo, inclusive, entre as partes. André, muito animado em vestir a camisa do São Paulo, e o São Paulo muito empolgado de ter o André. Mas hoje, para o lado do São Paulo, qual é o grande problema? Ainda não há acordo com o Vitória. Vitória de Guimarães e São Paulo ainda não chegaram a um acordo para a venda dos direitos econômicos do André. E qual é o entrave que é favorável ao Vasco? Hoje, o São Paulo
não está conseguindo chegar a um acordo com o clube português pela compra dos direitos econômicos do jogador. Os portugueses preferem um valor à vista, enquanto o São Paulo hoje sugere um parcelamento. São Paulo hoje é um clube que vive dificuldades financeiras. O São Paulo tem negociado aí o pagamento de seus atletas que conseguem a compra dos direitos econômicos a longo prazo, de forma semelhante ao que o Vasco faz, e está tentando fazer isso também junto ao Vitória de Portugal. Mas o Vitória está travando a venda dos direitos econômicos do André para o São Paulo de forma parcelada. Então o São Paulo já chegou a um acordo com o André, já está tudo certo entre as partes, mas ainda falta chegar a um acordo com o Vitória. E isso, é claro, está deixando o Vasco aí, assim, numa situação meio complicada, porque o Vasco não sabe o que faz nesse momento. O Vasco está ali com um acordo com o Vitória, com um acordo com a 777, com o dinheiro na bala, mas, infelizmente, o Vasco ainda não tem acordo com o próprio jogador. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês diante dessa grande incógnita? Porque é uma incógnita, não há uma certeza. O Vasco não tem a certeza se vai conseguir o André. Para que o Vasco feche com o André, o Vasco precisa, né, ter aí uma saída do São Paulo das negociações. Então, diante disso, a informação é o seguinte: enquanto o André não assinar com o São Paulo, o Vasco vai seguir monitorando a situação do jogador. Não há uma garantia da transferência do André, a gente está trazendo tudo isso, elucidando isso a vocês, e o Vasco está aí de olho na situação. O Vasco internamente acredita que pode acontecer, sim, a saída do André do Vitória, para o São Paulo, mas enquanto ainda nada for assinado, o Vasco da Gama vai ficar de olho. O próprio empresário do jogador já comunicou sim ao Vasco da Gama que o jogador hoje prefere São Paulo. Volto a repetir, pode ter sido um erro do Vasco sim, né? Porque o São Paulo foi o clube que apresentou a proposta e hoje, assim, questão de olho mesmo, né? Questão de brilhar os olhos. O São Paulo tem uma proposta que brilha mais os olhos de qualquer jogador. Por quê? Porque o São Paulo é uma equipe que vai disputar uma Libertadores. São Paulo é uma equipe que vai entrar mais forte do que o Vasco na Copa do Brasil. São Paulo é uma equipe que vai entrar brigando por o título brasileiro. São Paulo é uma equipe que vai chegar na frente no Campeonato Paulista. Proposta hoje do São Paulo encanta mais o André do que o Vasco. O que o Vasco tem para disputar? Uma Copa do Brasil, que não é favorito, o Campeonato Brasileiro para disputar por meio de tabela e um Campeonato Estadual para lutar aí por um título longe. Um título ali no campo da idealização. Então a proposta de São Paulo brilha mais os olhos. E o André, como já recebeu até primeiro, né, o convite do São Paulo diretamente a ele, preferiu a proposta de São Paulo. O Vasco foi comunicado pelo seu empresário sobre isso, mas volto a repetir. O Vasco está de olho nessa situação. E aí a gente, só para fechar essa situação do André, informação importante. O nome do André, ele foi colocado na mesa do Vasco pelo Emiliano Dias, hoje filho de Ramon e auxiliar do Vasco da Gama. O Emiliano Dias indicou o nome do André ao Vasco da Gama em janeiro desse ano. Em janeiro. Exatamente quase 2 meses atrás, o Emiliano Dias, 1 mês e meio, né, atrás, melhor dizendo, colocou o nome do André na mesa do Alexandre Matos. Mas o que o Vasco fez? O Vasco, ao invés de ir primeiramente ao André, o Vasco antes foi ao Breno Lopes e foi ao Pedro Henrique. E aí, o grupo norte-americano vetou os dois nomes. Após só fechar as negociações com o Pedro Henrique e com o Breno Lopes, que o Vasco começou a ir até o André. E as coisas com o André andaram, né? Porque com a 777, o nome do Pedro Henrique e do Breno Lopes não avançaram. O Breno Lopes é um jogador de 28 e o Pedro Henrique é um jogador de 31. O André é de 26. 777. Enquanto com o Breno Lopes e Pedro Henrique não gostou dos nomes, o André foi rápido. A proposta para o André chegou à mesa da empresa norte-americana na semana passada, com o orçamento, e na quinta-feira da semana passada, a 77 deu aval para a contratação do jogador, pelo valor de 21 milhões de reais. Então o problema em si não é o dinheiro, né? A gente começa a observar isso. O problema é que esse processo ainda não está conseguindo ser feito entre Vasco da Gama e o grupo norte-americano, entre a pessoa do Alexandre Matos e a 777. O Alexandre Matos ainda não entendeu qual é a mentalidade desse grupo. A gente tem que falar que o Alexandre Matos é um baita de um diretor, mas está errando. Há uma mentalidade, meu amigo. E essa mentalidade tem que ser respeitada. Não adianta você bater na pedra, né? Ficar batendo, esperando que vai sair alguma coisa. Não adianta. Tem que se adequar à mentalidade. Se a mentalidade do grupo é fazer investimentos altos e grandes por jogadores mais jovens, que seja assim, cara. Não adianta. E parece que o Alexandre Matos está querendo tentar mudar a mentalidade do grupo norte-americano. Porque em pouco menos de 5 dias, a 777 aprovou o nome do André. E esse processo, que já poderia ter sido feito desde janeiro, quando o Emiliano passou esse nome ao Vasco da Gama, não foi feito. Talvez o André hoje, se o Vasco, ao invés de ir primeiro em Breno Lopes e Pedro Henrique, tivesse ido em André, o André já estaria aqui dentro do elenco,
estaria até à disposição para a partida de amanhã contra o Marcelo Dias, já teria feito a sua estreia. Mas aí são questões de escolhas. Alexandre Matos escolheu um nome, 2 nomes, escolheu errado. E aí, meu amigo, o que está acontecendo? O Vasco hoje prioriza a busca por atacante. O Vasco hoje vai trabalhar até o dia 7 de março para trazer atletas. Dia 7 de março, no caso, o dia de fechamento da janela de transferência do futebol brasileiro. E aí o que está acontecendo? Como o Vasco prioriza a chegada de atacante, o Vasco vai buscar trazer jogadores para o seu setor ofensivo. Informação que acabamos de ter, através de uma apuração do GE, é que o nome do Breno Lopes voltou a ser especulado internamente no futebol do Vasco da Gama. Breno Lopes, jogador de 28 anos, atleta que hoje veste a camisa do Palmeiras, um jogador que o próprio Palmeiras, através aí da figura do Abel Ferreira, quer a sua permanência. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final do ano e o Breno Lopes teve até um desejo em determinado momento de sair do clube, mas o Abel insistiu na sua permanência. Mas é um jogador que não vem sendo utilizado no Palmeiras. Por exemplo, os últimos 5 jogos do Palmeiras, fazendo um recorte rápido: 8 de fevereiro, 12 de fevereiro, 15 de fevereiro, 18 de fevereiro e 24 de fevereiro. Os últimos 5 jogos, o Breno Lopes entrou em campo em apenas 2 jogos, sendo que no dia 12, ele entrou aos 26 minutos da segunda etapa. Jogou pouquíssimo jogo. E aí, a última partida foi agora, dia 24, no caso anteontem, né, sábado, onde ele entrou em campo, faltando exatamente 6 minutos para acabar a partida. Nos acréscimos do jogo, marcou um gol, inclusive, porque o Breno Lopes é iluminado. Essa é a grande loucura, ele costuma fazer gols no final das partidas, marcou um gol aí no finalzinho do jogo. Mas não está sendo utilizado, né? Nos últimos 5 jogos ele não entrou em 3. E aí, tudo isso que o Palmeiras fez por ele, falando para ele ficar, que ele seria uma peça importante para o Abel, o próprio hoje Breno Lopes começa a entender que não será essa peça importante. E aí, exatamente por esse motivo, o Vasco volta a tentar a contratação do jogador. Mas aí é um problema. O grupo norte-americano se mostra completamente resistente à chegada do Breno Lopes. O grupo norte-americano não vê o Breno Lopes como esse nome e está resistente sim à chegada do jogador. E aí fica nisso, né? Fica nesse caminho, até porque os valores de uma compra do Breno Lopes e uma compra do André Silva são muito semelhantes. Mas, sinceramente, comparar Breno Lopes com o André Silva nem sequer dá. Você está falando de jogador que brilha na Europa, que é utilizado na Europa, faz gols na Europa. Dos últimos 5 gols, o André Silva marcou em 4, enquanto o Breno Lopes é um jogador que nem sequer no Campeonato Paulista está sendo utilizado, né? Enquanto o André Silva, dos últimos 5 jogos com a camisa do Vitória de Portugal, marcou 4 gols, o Breno Lopes dos últimos 5 jogos, não entrou em 3, e em 2 tem menos de 30 minutos jogados. Então é muito complicado realmente essa situação. Alexandre Matos errou muito aí em segurar o nome do André Silva, já era para ter ido nesse nome lá no início do ano, e aí agora é esperar ver o que irá acontecer. O Vasco se desespera, essa é a grande realidade. O Vasco hoje se desespera ainda até o mercado na busca por reforço. É uma corrida contra o tempo para que até o dia 7 de janeiro traga nomes. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira. Voltaremos aí já já com Boa Noite Gigante, com toda certeza, com ainda mais informações sobre essa situação do André, essa situação de reforços que o Vasco busca incessantemente no mercado do futebol. Vamos que vamos, Vascão. Contamos muito com você. Se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, ajude aí o nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.